escola dominical. No final do ano passado, no quarto trimestre, foi tratado por 3 meses esse assunto: espírito, alma e corpo. Então, muitas pessoas já estão formadas no tema, estão bem entendidos no tema. Mas nem todo mundo é frequentador da escola dominical que não é da igreja. Eu vou falar sobre a saúde emocional e vou passar um pouco explicando o que é espírito, alma e corpo para aqueles que não participaram há um tempo atrás. Então, por que é importante falar sobre a saúde emocional? Nos nossos dias, sem ter falado tantos adoecimentos, eu acho que nunca se ouve falar tanto em adoecimento psíquico como agora. Transtornos mentais, autismo, depressão, ansiedade, principalmente ansiedade. E por que disso tudo? Tem aumentado nesses últimos anos, não que antes não existisse, mas tem aumentado nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. A pandemia, ela trouxe consigo a morte, trouxe o luto, pela perda de algum ente querido, pela perda do emprego, trouxe o isolamento, trouxe o medo. A pandemia acabou, mas o que ela trouxe ficou para muitas pessoas. Muitas pessoas perderam várias pessoas da família. Tem uma colega que perdeu 4 pessoas da mesma família. Tem pessoas que perderam mais. Tem pessoas que perderam o emprego e não conseguiram se reestruturar novamente até hoje. Tem pessoas que perderam empresas. Então a pandemia ela foi devastadora e traz consequências até hoje. Então depois da pandemia, o número de ansiedade, depressão e alguns transtornos tem aumentado significativamente. Como eu disse, não é que não existisse, mas aumentou. Esse mês, nós estamos em janeiro ainda, e é um mês dedicado ao Janeiro Branco, que é um mês de conscientização sobre a saúde emocional e mental. É importante que tenha uma conscientização, porque se você sabe sobre alguma coisa, você sabe como prevenir, como identificar os sinais do que está acontecendo. Então, todo esse mês ele é dedicado desde 2014 à conscientização a respeito da saúde emocional e mental. Ainda contextualizando a importância desse tema, não foi só a pandemia que trouxe todo esse aumento do adoecimento das pessoas. O estilo de vida corrido, muitas pessoas se preocupam tanto com o trabalho, não tem tempo para fazer atividade física, para comer direito, e isso tudo acarreta um adoecimento, não só físico, mas também emocional, mental. Além do estilo de vida, a má alimentação, como eu disse, né? A má qualidade no sono. E uma outra coisa que eu acho que é tão devastadora quanto a pandemia, e tem acontecido há muito tempo e continua, a pandemia acabou, mas isso ainda continua e tem se intensificado, que é a hiperconectividade. As pessoas hoje andam assim na rua, estão conversando, e muitas pessoas estão assim, vão dormir com o celular na mão, com o tablet, com televisão. São muitas as opções de interatividade na internet, tem muitas plataformas de filme, e as pessoas ficam muito tempo nisso. E esse excesso de informação, além de trazer muita sobrecarga para a pessoa, por causa da quantidade de informação, traz uma verdade equivocada do que realmente acontece. Quando você entra no Instagram, por exemplo, uma dona de casa, muita gente gosta de assistir vídeo de rotina. Você vê uma mulher lá, às vezes, com um monte de filhos, arrumando a casa limpinha, os meninos arrumadinhos, e dá conta. Você vê e fala, nossa, não tem nem menino, minha casa não dá conta de lavar uma vasilha. Nossa, não dá conta de estudar. Recentemente, eu postei uma foto minha, eu ouvi até alguns comentários de algumas pessoas, claro que foram brincadeiras, mas muitas pessoas veem uma foto, um vídeo e falam, nossa, podia ser assim, né? Eu quase não posto foto, eu quase não falo nada sobre minha vida nas redes sociais, mas quando eu posto, eu coloco uma foto arrumada, meus meninos arrumados, minha casa arrumada. Porque senão as pessoas falam, mas ela não arruma a casa. Mas a minha casa é sempre arrumada, eu só fico arrumada, eu vou dar faxina arrumada, eu não faço isso. Eu fui dar faxina, eu arrumei, tirei a foto. E vocês falam, nossa, eu fui dar faxina arrumada. Eu não dou faxina arrumada, eu fiz isso para tirar foto. Mas muitas pessoas veem isso e acham, nossa, a Isabel tem filho, trabalha, está na igreja, dá faxina na casa e ainda dá faxina arrumada, corre, faz um monte de coisa. Só Deus sabe como é difícil para fazer uma atividade física. Eu faço, às vezes,
posso? Eu posso sim. E algumas pessoas acham que a realidade da internet é aquilo que realmente acontece, se frustram, ficam deprimidas. Todo mundo está viajando, só eu que não. Todo mundo está feliz no casamento, só eu que não. Todo mundo está dando conta de tudo e só eu que não. Então, essa hiperconectividade está sendo tão devastadora na vida das pessoas pelo excesso de informação e por informações equivocadas. Contextualizando ainda, né? Na verdade, diante de tudo isso que eu falei, eu quero justificar então a importância desse tema. Mas por que esse tema dentro da igreja? Um adoecimento psíquico ou uma saúde emocional, o equilíbrio entre espiritual e corpo? Será que as pessoas que estão aqui dentro, estão adorando a Deus, não têm esse equilíbrio? Não estão saudáveis emocionalmente falando? Será que elas estão adoecidas de alguma forma? Será que é importante que elas consigam observar alguns sintomas para ver se ela pode realmente ter um equilíbrio entre as três esferas, espírito, alma e corpo? Então, é por isso que nós vamos tratar desse assunto hoje. Como eu falei, nem todo mundo é aluno da escola unical. E eu não vou repassar a revista. Eu falei por causa do tema, foram 3 meses, para vocês verem a importância de ter um espírito, uma alma e um corpo saudáveis e em conexão, trabalhando juntas. Porque nenhum sozinho consegue fazer nada. Um espírito sozinho é só um espírito, uma alma e um corpo da mesma forma. Então, somente relembrando o que é o corpo, né? A esfera do corpo. O corpo é aquilo que dá a execução. É isso aqui que vocês estão vendo. O corpo é a parte física, a parte que sente o quê? Sente dor, sente prazer, a parte que a gente consegue ver, né? A alma. O que é a alma? A alma é como eu sinto, como eu processo essas coisas. As minhas emoções, as minhas tristezas, as minhas frustrações, tudo isso é a alma. Então, o corpo é como eu ajo no mundo, perdão, tá, gente? E a alma é como eu processo isso que eu sinto. E o espírito é o que então? Aquilo que nos conecta com o sagrado, aquilo que nos dá comunhão com Deus. Eu poderia explicar ainda melhor. A irmã falou do carro, que foi revisado, mesmo assim ele deu um problema. Para vocês entenderem como é o espírito, a alma e o corpo, o corpo poderia ser explicado pelo carro. Um carro sozinho não faz nada. O carro precisa de um motorista, precisa de um combustível. Então, o corpo é o carro, a alma é o motorista que conduz esse carro para algum lugar e o espírito é o nosso combustível. Um carro, ele pode